Olá, queridos alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez com vocês, sou a professora Elívia Soares, professora de Língua Portuguesa. Essa é a nossa aula número 38. E sobre o que vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre planejamento e produção de reportagem. A reportagem é um gênero textual que vocês já têm estudado nas últimas aulas, já conheceram as características desse gênero, onde encontramos esse gênero textual e, principalmente, vocês estudaram para que, ao lerem uma reportagem, sejam mais críticos em relação ao ponto de vista de quem está publicando. Vamos lá, vamos relembrar. O que estudaram mais nas aulas anteriores? As especificidades do gênero textual reportagem. Viram também que é um texto diferente da notícia. Porque, além de mencionar um fato, também tem uma investigação aprofundada a respeito dele. Na reportagem você encontra hipertextos, você encontra linha do tempo, imagens, tabela, gráficos, por se tratar de um texto aprofundado. E o que vamos estudar hoje? Como eu disse, vocês já adquiriram conhecimentos para agora aprenderem a produzir um texto desse gênero, que é a reportagem. Vamos lá. E para escrever um texto, é preciso, além de reconhecer características do gênero, fazer um planejamento de todo o processo de produção. Nesse planejamento, deve-se levar em conta o contexto, ou seja, as condições de produção do texto. Então, gente, nós precisamos seguir orientações para a produção de qualquer gênero textual. Vamos agora falar sobre as condições de produção do texto, no caso da reportagem. O que você precisa levar em consideração? Acompanhem. O que vou escrever? Para quem vou escrever? Para que vou escrever? Onde o texto irá circular? Vamos falar desses 4 pontos que precisam ser pensados para a produção da reportagem. Vamos lá, e para isso vamos iniciar fazendo a leitura de um trecho de uma reportagem. E depois desse trecho, nós vamos analisar as condições de produção desse texto para que vocês entendam melhor. Vamos à leitura. Jornal da USP, o retorno do futebol e os impactos da pandemia sobre a modalidade. Gonzalo Vecina Neto comenta a volta do futebol do ponto de vista epidemiológico e Amaury José Rezende analisa a necessidade econômico-financeira dos clubes. Texto de Danilo Moliterno. Em meio às discussões sobre as condições epidemiológicas e a necessidade econômico-financeira do retorno do futebol em São Paulo, os clubes e a Federação Paulista de Futebol instituíram protocolos e aprovaram a volta no estado. No entanto, mesmo com a bola voltando a rolar, de acordo com Amaury José Rezende, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP, o encanto do futebol não foi retomado. As pessoas estão em casa sem entretenimento e o brasileiro gosta de assistir futebol, mas eu acho que foi precipitado o retorno. Também entendo que a indústria do futebol está cada dia mais profissionalizada e precisa sobreviver, analisa Rezende. Para garantir um retorno seguro, a federação se baseou em protocolos internacionais e instituiu regras. Os estádios foram divididos por zonas, com um número máximo de pessoas permitidas. Além disso, todos os que estiveram envolvidos em uma partida devem ser testados antes do confronto e o uso de máscara é obrigatório, exceto para os atletas durante o jogo. Vamos lá, gente, vamos falar sobre alguns pontos dessa reportagem, desse trecho da reportagem. Qual o assunto dessa reportagem? Você observa que essa reportagem aborda sobre o retorno do futebol ainda em meio à pandemia. E a quem se destina essa reportagem? O público-alvo dessa reportagem são principalmente os torcedores de futebol, além de pessoas que se interessam pelos assuntos relacionados à pandemia de coronavírus. E qual o objetivo da reportagem? O objetivo é informar sobre o retorno do futebol, mas dando detalhes de alguns impactos que a pandemia está causando a essa modalidade,
tanto no que se refere à necessidade de promover entretenimento, como à econômica financeira. E onde foi publicada? Foi publicada no Jornal da Universidade de São Paulo. Então, observem que essas 4 perguntas, né, que eu fiz agora anteriormente, estão veiculadas às condições de produção de texto, sobre o que vou escrever, onde irá circular meu texto, qual é a finalidade do meu texto. Vale lembrar que nesse trecho de reportagem é possível observar outras características desse gênero que foram estudadas nas aulas. Né? Relembrem que esse texto tem as características que vocês estudaram: título, linha fina, lead, corpo do texto. Olha só no slide a organização. Temos o título principal, chamado também de manchete. Temos a linha fina, chamada também de título secundário ou subtítulo. No caso, o lead, ele é distribuído no corpo do texto. Na reportagem, o lead funciona dessa maneira, que é a parte do texto que responde às perguntas: quem, o que, como, onde, quando, né? Ele é distribuído durante ali a leitura do texto. Vamos lá, observem, esse texto, a reportagem pode ser escrita em primeira ou terceira pessoa. No caso dessa reportagem, foi utilizada a terceira pessoa, ao falar dos clubes da Federação Paulista de Futebol. Segundo ponto, o foco da reportagem é em temas sociais, políticos, econômicos relevantes para a sociedade. Então, observem que o retorno do futebol é de interesse social, político e econômico. Outro ponto da reportagem: linguagem formal, mas ao mesmo tempo simples, clara e dinâmica. A linguagem formal, ela segue a norma padrão, mas ela não precisa vir complexa. Se trata de uma linguagem simples, que muitas vezes pode mesclar também com a linguagem informal, para dar mais um tom de leveza, dinamismo ao texto. Outro ponto, apresenta discurso de especialistas. O discurso de especialistas na reportagem confere credibilidade ao texto, mostrando para o leitor que aquelas informações são verdadeiras. E, último ponto, outra característica é o texto assinado pelo autor. No caso desse trecho que nós lemos, quem escreveu foi Danilo Moliterno. Vamos lá, agora é sua vez. Nós vamos falar das condições de produção do texto da reportagem, para você produzir uma reportagem. Passo 1. Como fazer? É a preparação da produção do seu texto. Olha só as 4 condições: o que escrever, para quem escrever, para que escrever e onde será publicado. O que escrever? O que escrever é o tema. Você precisa primeiro escolher o tema da sua reportagem. No caso, o tema que será dado para vocês será o retorno do futebol em seu estado, cidade ou bairro, ainda em meio à pandemia. Então, você precisa analisar, refletir como está sendo esse retorno sobre esse tema. Segundo ponto, para quem vai escrever? Quem é o público-alvo do seu texto? Vamos lá, o público-alvo de sua reportagem serão seus colegas, os professores, familiares e outras pessoas que porventura tenham acesso. E para que escrever? O terceiro ponto da condição de produção da reportagem: para que é o objetivo, a finalidade do seu texto. Geralmente, o objetivo das reportagens é informar, visto que se trata de um gênero da esfera jornalística. Também podem oferecer informações complementares, como dicas, guias e outros auxílios que estejam relacionados com o tema abordado. Como se trata de um texto mais aprofundado, além de informar, a sua reportagem também pode ter outras finalidades. E o último ponto: onde será publicado o seu texto? Combine com o professor, pois a turma pode reunir os textos em um mural da escola, publicar no blog da escola, postar no grupo de WhatsApp da turma, entre outras possibilidades. Analisado esse passo 1, as 4 condições de produção do texto-reportagem, desse gênero textual, vamos ao segundo passo. Passo 2, como enriquecer minha reportagem? Você vai falar sobre esse tema, mas você conhece sobre esse tema? Você está atualizado?
Não, não é? Então você precisa pesquisar, buscar fontes, acompanhem. Além das pesquisas que podem ser realizadas na internet, você deverá realizar uma entrevista com as pessoas de sua família, com os colegas da sala de aula via WhatsApp, com amigos que você considere que possam auxiliar na sua pesquisa, ou ainda com um professor de educação física e professor de ciência da sua escola. Como estes são profissionais mais relacionados às áreas envolvidas no tema e entendedores do assunto, podem contribuir com o ponto de vista, porque serão especialistas no assunto falando sobre o retorno ao futebol na sua escola, no bairro, durante a pandemia. Vamos lá, você precisa elaborar perguntas norteadoras da entrevista. Para elaborar o roteiro para a entrevista, você deve considerar o papel que cada entrevistado tem em relação ao tema. O tema é o retorno do futebol em meio à pandemia. O roteiro deve contemplar os seguintes pontos: o nome, a idade e a função do entrevistado. E você analisar qual é a participação, o envolvimento dele no fato, o que ele tem a relatar sobre esse fato, a opinião dele sobre o retorno dos jogos de futebol e sobre os possíveis impactos que esse fato causou no estado, cidade ou bairro. Após pesquisar sobre o tema para você poder escrever, e o primeiro passo que eu coloquei, que foram as condições de produção da reportagem, vamos ao último passo, passo 3, a escrita, ao penúltimo passo, passo 3, que é a escrita. Após concluir as pesquisas e entrevistas, escreva a reportagem para relatar e divulgar o assunto à comunidade. Lembrando que nas reportagens costuma-se usar o lead não factual, que permite apresentar 6 questões: o que, quem, quando, como, onde, porquê. E você também pode utilizar outros recursos, infográficos, tabelas, como eu disse no início da nossa aula, porque a reportagem se trata de um gênero textual aprofundado. E depois da escrita da sua reportagem, você precisa ir para o último passo do qual vamos falar agora, que é a reescrita. Você, como escritor da sua reportagem, você só não escreve, você se autoavalia para fazer uma reescrita. Vamos lá. Essa etapa é de extrema importância na produção de texto, é a reescrita. Nenhum texto nasce pronto e acabado. Ao concluir a produção, é preciso reler, revisar e, se necessário, fazer ajustes. Você pode fazer a autoavaliação da sua reportagem. Aí você se avalia seguindo alguns critérios, fazendo algumas perguntas para si mesmo e observando se o seu texto contemplou esses pontos que serão ditos agora. Há repetições desnecessárias de palavras? Se houver, consulte o dicionário para buscar sinônimos. Então você precisa ler a sua reportagem e observar isso. A grafia e a pontuação estão corretas? Você abordou realmente o tema proposto? Porque, cuidado, o seu tema é sobre o retorno do futebol em meio à pandemia. Muitas vezes fazemos tantas pesquisas e acabamos desviando um pouco do tema abordado, então você precisa verificar isso. Outro ponto, está coerente, bem apresentado, claro em seus objetivos? Cumpre seu papel de informar o leitor sobre o fato proposto no tema? Possui pelo menos 3 das partes propostas na estrutura do gênero, introdução, desenvolvimento, conclusão? O título está cumprindo o papel de chamar a atenção do leitor, destacando algo sobre o fato relatado? Então é isso, gente, você precisa seguir esses 4 passos para produzir sua reportagem. Obrigada, e para rever essa aula novamente, acesse o portal Eduque Acre.